Fala, gurias! Tudo bem? Eu sou a Raquel Gabaldo, sou a host desse podcast e eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês uma história de mais uma mulher incrível que eu tenho certeza que tem muito para nos inspirar. Hoje eu recebo a Celiane Miranda dos Santos, aquariana de Pato Branco. A Celi trilhou seu caminho com determinação. Desde os 12 anos no mercado de trabalho, formou-se em Direito, empreendeu com semijoias e em 2018 deu mais um passo ousado. Fundou a Catavento Brechó Infantil e mais recentemente a Catavento Brechó Chique. Movida pela paixão por desafios, ela não parou por aí, tanto que hoje mergulha nos estudos de educação física, um universo que sempre fez parte da sua vida e que agora ela quer levar adiante. Entre trabalho, família e festas que ela adora, Celi encontrou na atividade física o propósito: preparar-se para o futuro e inspirar outras pessoas. No episódio de hoje, ela compartilha sua história de coragem, reinvenção e amor pelo que faz. Celi, Olá, é um prazer te receber aqui. é um prazer, é todo meu poder fazer parte desse projeto aí que eu tenho certeza que vai, com certeza, influenciar muitas mulheres, né? Vai ser muito positivo para muitas delas, então é um prazer, tô muito grande de estar aqui com você. Muito obrigada por aceitar o meu convite, aceitar esse desafio, porque a intenção é justamente essa, né? A ideia surgiu de motivar mulheres para que a gente possa ouvir histórias de mulheres que se reinventam e que fazem diferente, que recomeçam Exato. e que contam novas histórias e o quanto isso pode influenciar outras mulheres. Positivamente. Exato, para mim também, né? É uma reinvenção, porque é um desafio muito grande, que totalmente diferente de tudo que eu faço no meu dia a dia, apesar de eu gostar muito de conversar e ter esse prazer, né, de conversar e falar com mulheres, e faço isso no meu dia a dia o tempo todo. Fazer esse podcast foi um grande desafio e um grande sonho que a gente está concretizando. Então, Celi, me conte um pouquinho da tua história e como que surgiu essa Celi tão guerreira, essa Celi que acabou formando em Direito e que depois fez uma guinada completa de ser trabalhando com coisas tão diferentes, empreendendo, né? Exatamente. Então, eu sempre fui, você mencionou ali, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Com 12 anos eu comecei a trabalhar como babá e então eu sempre fui muito independente, assim, sabe? Sempre tive uma vida muito independente e nunca tive, assim, algo muito certo. Então eu sempre tive que fazer a minha história. Me formei em direito, na verdade, na época nem queria fazer direito, eu sonhava em fazer arquitetura. Mas, devido à logística, acabei fazendo direito. Trabalhei na área durante alguns anos, mas aí quando a minha filha nasceu, eu acabei optando por sair e cuidar dela um tempo. Mas aquela vontade de trabalhar, aquela inquietude, porque quem sempre trabalhou não consegue ficar parado, né? Então, surgiu aí a necessidade de se reinventar. E aí, voltar para o mercado de trabalho, voltado para o direito, era uma coisa que não é uma paixão, assim. Mas eu sempre gostei muito de trabalhar com pessoas. Eu sempre gostei muito de estar com pessoas. E aí surgiu, trabalhei um tempo com Ser Joias, inclusive você, uma das minhas clientes, que foi aí que surgiu também, né? Uma amizade depois. Então, fiz muitos amigos, muitas amigas trabalhando com semijoias, mas eu sentia que eu podia algo mais, algo maior, sabe? Algo que talvez impactasse na vida das pessoas positivamente. E ali, final de 2017, mais ou menos, foi que surgiu a ideia, eu assisti um programa falando sobre consumo consciente, sobre brechós, surgiu a ideia de trazer essa proposta para nós, né, para nossa cidade, que até então não tinha, né? Nós estávamos com aquela ideia de que brechó
é um lugar sujo, um lugar desorganizado, roupas velhas, né? Então, surgiu a ideia de trazer essa proposta que nos grandes centros já existiam e que é sucesso para nós aqui, né? Então, juntamente com a Jaque, minha sócia, a gente resolveu totalmente colocar cara e coragem. Foi assim, convidando uma, convidando outra para participar desse projeto aí com a gente, que a gente fundou a Catavento, né? E a Catavento, desde então, foi um sucesso, foi muito aceita pelas mamães, né? No início, e agora pelas mulheres também, porque a gente sempre tem que desapegar, a gente está sempre aí precisando desapegar daquilo que a gente já não usa mais. Então, foi muito bem aceito e já está aí com quase 7 anos no mercado. 7 anos, passa muito rápido. No início da loja, a gente começou com 30 fornecedoras. E essas 30 fornecedoras eram amigas da família, pessoas, né, com quem a gente convivia. Né? Exclusivo para você. E hoje, para vocês terem uma ideia, a gente tem 2.200 fornecedoras. Então, para entender quem está escutando fornecedora, são as pessoas que levam as mercadorias que são avaliadas para que sejam colocadas à venda, né? O nosso trabalho, a Catavento, ela tem um processo consignado, né? Então, a mãe ou a mulher leva para nós a mercadoria até a loja, a gente vai avaliar, vai cadastrar e esse produto fica consignado, ou seja, a venda fica consignada à venda. Após a venda que vai gerar o crédito para fornecedor. É muito interessante, a ideia é muito legal, né, Seri? Porque é uma ideia realmente de reciclagem, de renovação, sustentabilidade, né? Não deixar uma energia parada. A gente sabe que acaba se acumulando muita coisa em casa. Quando a gente vai mexer, às vezes fazer uma reforma na casa, fazer alguma coisa, a gente vê o quanto a gente tem sem uso e que outras pessoas poderiam fazer uso. Seria interessante para alguém. Eu acho a ideia sensacional. E eu lembro de ter participado contigo desde o início dessa ideia, né, e de ter surgido e que a brechó infantil ter sido um sucesso, e a gente também comentar muito, né, quem sabe então fazer a brechó para mulheres, né, e por que não? A gente era muito cobrada por isso, né? As mães, as nossas fornecedoras mamães nos cobravam muito, porque a mulher, a gente sabe, a mulher consome bastante. E aí a gente acaba desapegando muito rápido das coisas. Você usa um vestido 1, 2 vezes, você já não quer repetir ele, talvez, né? Então, é esse tipo de peça que eu falo que a gente tem que desapegar. Eu sempre falo, a gente tem que ter aquela consciência de que eu vou levar para o brechó, né, o que eu compraria. Usar. Então, assim, não aquela peça que eu usei até rasgar, mas agora eu não quero mais, já comprei uma nova. Agora essa doação, mas não, essa faz parte da doação. Exatamente. Então, a ideia que as pessoas tinham de brechó no passado era essa, com roupas velhas, rasgadas, sujas, mas hoje não. Hoje a gente quer trabalhar com peças diferenciadas, de qualidade, trazendo oportunidade para aquelas pessoas que talvez não consigam comprar aquela peça nova, mas que de segunda mão no brechó elas vão conseguir adquirir. E são coisas novas, né? E são coisas novas, com excelente qualidade. Então, por que não? E essa cerealia de hoje é uma cerealia que foi construída com muita garra, com muita força de vontade e movida a muitos desafios, né? Então, isso é uma característica tua, a gente que te conhece sabe que o desafio te move, né? Se a gente quer que a Célia aceite alguma coisa, é só lançar desafio, que aí ela reage e ela faz. E hoje tu tá numa fase agora que tu é uma mulher que influencia muitas outras mulheres, mostrando que é possível, né, a mudança de vida, a mudança de hábitos, a aprender a gostar de uma atividade física, a fazer disso uma energia diária, né? E essa transformação que aconteceu na tua vida, porque além de toda essa transformação profissional, existiu essa transformação pessoal também após o nascimento da tua filha. E a Ana veio para te transformar também nesse sentido, né? Exatamente, porque eu sempre fui uma pessoa, confesso para vocês, super acomodada. Não gostava de praticar atividade física, não praticava, não fazia nada, entende?
E muito acomodada, assim, nesse sentido, sabe? E quando nasceu a Lana, aquela fase da maternidade ali, quando nasce, acaba que a gente se exclui muito, né? A gente fica pensando só nos filhos e esquece de cuidar da gente, mulher. E aí, nesse 2 anos ali, os 2 primeiros anos ali da Ana, foi isso que aconteceu. Eu meio que me descuidei de mim, fiquei só cuidando dela, e isso gerou, né, uma consequência, que foi sobrepeso, que foi várias doenças relacionadas a esse sobrepeso, porque eu venho de uma família, a minha genética por parte de mãe também não é uma genética boa, minha mãe é cheia de problemas de saúde. Então, eu já carregava essa genética que não era muito boa. Aí, a falta de atividade, né, má alimentação, enfim, tudo isso resultaram aí esse sobrepeso e, consequentemente, algumas doenças aí junto. E isso é bem importante da gente falar, é importante da gente mostrar que existe uma história familiar, existe uma genética, mas a gente pode mudar o curso da escala familiar, a gente pode mudar os hábitos, mudar a alimentação, né, perder peso e fazer as modificações para que a gente mude. Não quer dizer que a gente veio de uma família com sobrepeso, que a gente veio de uma família com diabetes, com outras patologias que a gente está condenado a isso, né? Porque eu vejo, Raquel, que assim, muitas vezes a gente se esconde atrás disso. Aí é genético, né? Aí eu tenho colesterol alto, mas isso é genético, porque minha mãe também tem, meu pai também tem, problema de pressão alta, problema de diabetes, problema disso. Mas assim, é mais fácil a gente se esconder atrás da genética e assumir, por exemplo, a opção de tomar um remédio contínuo a vida inteira. E eu lembro que isso aconteceu comigo. Eu, com 30 anos, eu fui consultar um cardiologista, porque eu comecei a apresentar sintomas, né? E aí ela olhou para mim e falou, olha, então, ou você muda teu estilo de vida, começa a praticar atividade física, se cuida na alimentação, cria novos hábitos, ou a gente vai ter que começar a tomar remédio, tá? Para colesterol, triglicerídeos, todas essas coisas, né? E aí aquilo foi como se fosse alguém cheio de dar um beliscão, assim, sabe? Poxa vida, com 30 anos você tá assim, né? Fazer um choque de realidade. Exatamente. Tipo, faça alguma coisa por ti, porque senão teu caminho vai ser E aí eu me e a via família. muito na minha mãe, né? Que a minha mãe até hoje, ela toma muitos remédios, ela é cheia de problemas de saúde, se limita por causa disso em muitas coisas. E aí eu pensava, poxa, será que eu quero isso pra mim, né? Eu vou ficar refém a essa vida tomando remédios, enfim, a vida toda, né? Ou eu posso mudar isso? Porque eu acredito, Rá, que nada é impossível quando a pessoa tem vontade de fazer alguma coisa. E esse é o nosso foco. Isso é exatamente o nosso foco. É mostrar o quanto a gente pode transformar a nossa vida e das outras pessoas que vivem ao nosso redor, né? Porque automaticamente, quando tu te transformou, a vida da tua família toda se modifica. Com certeza. E mostrar que hoje, entrando um pouco na minha área, né? Que a medicina mostra que a gente consegue melhorar e mudar o destino, mudar a rota, mudar para onde estava caminhando a saúde daquela pessoa com as mudanças de hábitos alimentares e de atividade física. E aí a gente sabe que isso foi um marco na tua vida, porque aí a partir daí começou essa tua dedicação e as atividades físicas e aos cuidados com o corpo, com a mente, né? E isso te fez também mudar e se tornar hoje a Celi de hoje, né? Eu sempre falo que eu sou uma pessoa muito 8 ou 80, sabe? Ou eu faço ou eu não faço. Eu não consigo um meio termo nas coisas. Ou eu entro de cabeça, sabe, e vou, né? Eu posso até não conseguir exatamente do jeito que eu gostaria, mas eu vou dar o meu melhor para que isso aconteça. Eu não consigo ser meio termo. Eu acho que isso às vezes até me prejudica em algumas coisas, porque ou aquela coisa que eu gosto ou eu odeio, sabe? Então, na minha vida é assim. E eu, quando eu resolvi virar a chave, né? E vi que eu precisava cuidar de mim para poder cuidar da minha família. Porque eu tenho uma filha, eu tenho um marido, eu tenho pessoas que dependem de mim.
E eu só acredito que a gente consegue cuidar de outras pessoas quando a gente cuida da gente mesmo. A gente precisa estar bem, né? Sim, com certeza. Então, quando eu virei essa chave, eu resolvi realmente entrar de cabeça. Eu lembro que eu me propus, assim, era um final de ano, eu me propus aí no início do outro ano começar uma vida fitness, eu diria. E ali eu fui, no início, passou o ano novo, eu lembro, comecei numa segunda-feira e eu nunca mais parei. Hoje já fazem quase 11 anos, né? Mas eu fiz 10 anos agora, que eu treino. E assim, desde que eu comecei, eu levo uma vida totalmente regrada nisso. Para mim, a atividade física é um compromisso diário, como se fosse o meu trabalho, como se fosse eu comer, como se fosse tomar banho, sabe? Porque é uma coisa que o meu corpo aprendeu que necessita e que a minha mente, tudo, sabe? E é o que faz bem. Então, fazendo bem, o teu corpo exige, né? Porque Exige. ele vicia no que é bom, vicia o vício bom. E a gente sabe que essas transformações, essas modificações que tu conseguiste fazer na tua vida do tempo legal, assim, te preparou também muito para essa fase que tu começou a viver agora, né? Sim. Que a gente fala muito, assim, dessa fase das mulheres 40 mais, né? Exato. É sério que a gente precisa se preparar para isso, porque as mulheres que conseguem ter esse preparo prévio a isso são mulheres que entram nessa fase com as dificuldades que existem, porque elas existem. E a gente se cuidando, controlando, fazendo atividade física, mesmo assim a gente tem desafios, né? Desafio, tem as transformações, tem a fase de perimenopausa que já começa numa fase. O corpo não responde da mesma maneira. Exatamente, é uma fase que começa bem antes da menopausa, a gente sabe que até 10 anos antes da menopausa a mulher já começa a apresentar alguns sintomas, já pode começar a apresentar alguns sintomas, e essa guinada, essa tua transformação mostra que é o que a gente quer mostrar para outras mulheres que estão vivendo. Que é possível, né? Que é possível isso, sabe? Então, assim, que quando alguém te fala, olha, talvez antes da gente iniciar com uma medicação, a gente tem que mudar alguma estilo de vida do teu dia a dia, alguma coisa, seja interessante. Essa tentativa. Exatamente. E o objetivo nosso aqui é esse: é trazer quem conseguiu e quem fez disso uma meta, para conversar e mostrar para as outras mulheres que estão nos vendo agora que é possível e que exige foco, claro, exige dedicação. Exige. Né? Muitas vezes a gente cai com muitas coisas. Exige muita resiliência, eu diria, porque você tem que, sabe, ter na tua mente aquele objetivo e você diariamente pensar nele. Não adianta você, se você começa assim, hoje não deu para vir na academia porque o meu filho me isso, não, tu tem que pôr um horário em que você realmente consiga cuidar de você. É uma hora que você vai cuidar de você. Se você ficar achando outros compromissos, tu nunca vai conseguir. Porque tu sempre vai ter alguma coisa, vai aparecer alguém, vai fazer isso, tem que fazer aquilo. Então você nunca vai conseguir cuidar de você. Eu costumo dizer para as pacientes assim que é inquestionável, porque é uma prescrição médica, né? Então, assim, hoje em dia o exercício físico ele tá muito além de um capricho, de um luxo, né? Como se fosse assim uma prescrição, fazer atividade física no mínimo tantas vezes por semana, né? Sabendo que a musculação é muito importante para a mulher, pensando na qualidade de vida futura, pensando nos riscos, né? Tudo que acontece com as mulheres 40 mais quando elas começam a perder os músculos naturalmente. E aí diminui a capacidade, os ossos também vão ficando mais fragilizados. Então, assim, fala pra nós, assim, que eu sei que a musculação é o teu encantamento. Fala pra nós um pouquinho como que tu desenvolveu essa paixão, até pra gente poder mostrar para as outras mulheres que estão nos assistindo agora que é possível passar a gostar disso. Assim, eu particularmente treino, né? Gostaria de fazer mais do que eu faço, eu acho que faço pouco, porque realmente a minha vida é corrida, mas eu tento incluir no meu dia a dia, pelo menos aquela prescrição médica que eu me fiz, de que a musculação tem que ser feita no mínimo dos mínimos 2, 3 vezes na semana, alternado com outras atividades. Mas assim, conta para as gurias que estão nos vendo agora, assim, o que te motivou, como que foi esse teu resultado do dia a dia, porque isso eu sei que te motivou, inclusive na tua escolha profissional futura. Quero que tu fale um pouquinho para nós. Então, Raquel, eu, na verdade, confesso que ninguém gosta, né?
de levantar cedo, ou enfim, a hora que for ficar lá, erguendo peso, fazendo força, suando, sofrendo, sentindo dor no outro dia, porque às vezes você faz um treino que você não consegue andar no outro dia, às vezes passa uma semana dolorida, né? Isso sim, se eu falar pra você, nossa, é um amor isso, às vezes não é questão de gostar, é questão de, como você falou, você precisa fazer, é uma prescrição. E você sabe que agora que eu comecei a fazer educação física, a primeira matéria que eu estou estudando é atividade física e qualidade de vida. Muitas vezes a gente se preocupa em guardar dinheiro, não é mesmo? Ai, eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar, eu preciso guardar dinheiro, guardar dinheiro, guardar dinheiro. E esquece do principal, que é a tua saúde. Exatamente. Você vai chegar lá na tua velhice, se você não tiver uma estrutura óssea boa, se você não tiver uma estrutura muscular boa, que te deixe de pé, você não adianta ter todo o dinheiro que você tiver. Tu não vai levantar de uma cama. Não vai conseguir curtir o que tu passou uma vida inteira estudando, né? Entende? Então, é equilíbrio, gente. A gente tem que trabalhar, com certeza, mas a gente precisa cuidar da nossa saúde. Fala que ontem eu vi um meme desses de internet, assim, não era um videozinho, e me chamou muita atenção. Era uma senhora de 102 anos. E ela treina regularmente, e ela estava na academia e fazendo exercício, musculação, com 102 anos, uma lucidez impressionante, assim. E ela agachava, ela amarrava o próprio cadarço, assim, ela tinha uma autonomia, uma liberdade, diz que cozinhava todo dia, que morava sozinha, tinha só pessoas que apoiavam. E aí, e isso é uma coisa que eu costumo dizer, assim, para as minhas pacientes, eu falo assim, como que tu quer estar? Né? Como que tu quer chegar? A gente quer chegar, claro que sim. Mas como tu quer chegar? Tu quer chegar bem ou independente? E esse videozinho que chama a atenção, porque é uma fala que eu uso assim, tu quer conseguir amarrar o teu cadarço? Porque assim, eu amarrar o teu cadarço aos 70 anos vai depender de como foi a tua vida aos 40. Exatamente. Então, Falando assim sobre como aprender a gostar, né? Eu acho que tudo na vida é questão de hábito, né? Às vezes você não gosta de alguma coisa, mas você acaba se habituando a ela. Então, eu vejo a musculação, principalmente hoje, já se tornou um hábito na minha vida, uma rotina diária, que pra mim eu vou lá e faço como se eu fosse tomar banho, né? Vou lá e faço musculação como se eu fosse fazer isso. Mas para quem está começando agora, para quem a gente pode aí tá, eu digo que é tudo questão de hábito. É de você realmente se dedicar àquilo. Não, eu não gosto, mas eu preciso fazer. Então eu vou lá e vou fazer. Nem que eu não faça perfeito, mas eu vou lá e vou fazer. é o famoso na força do ódio. Na força do ódio, exatamente. Amanhã você vai de novo. Ai, eu não gosto, eu tô dolorida do outro dia. Tá dolorida da perna? Vai treinar braço. Mas não deixa de ir. Até porque se você vai e faz um alongamento e tal, você vai ver que já vai acalmar aquela dor, que já passa, que você já consegue, sabe, se movimentar melhor. E aí, quando você começa a passa o tempo e você vê os resultados que aquilo traz para você, a disposição, energia, você se sente melhor, você se sente mais bonita, você se sente feliz com você mesmo. Com certeza. Quando você começa a ver esses resultados, aquilo vai te animando, vai te animando, vai te animando. E você vê que é fruto daquilo que você não gostava. Então aí você consegue fazer com que isso se torne um hábito na tua vida, né? Tu começa até a ver que aquilo faz essa transformação da tua vida, ela influencia diretamente na tua autoestima, né? E para nós, mulheres, isso é muito importante, porque a gente vê mulheres cansadas, mulheres desanimadas. E uma coisa que a gente precisa falar também, procuramos muito auxílio emocional, psicológico, mulheres com depressão, né? Mulheres que se sentem muito cansadas. E que quando tu vai conversar, na verdade, elas têm uma rotina exaustiva de cuidados com a casa, de cuidado com a família, de trabalho, né? E elas acabam fazendo tudo para os outros e nada por elas. Exatamente. E isso é o que a gente precisa modificar, né? Nas mulheres hoje em dia, que é passar a se cuidar, porque só consegue cuidar bem do outro que tá bem consigo mesmo. E tudo isso a atividade física promove nas pessoas. Essa sensação de bem-estar, essa sensação de você conseguir fazer as coisas, né? Enfim, a atividade física é qualidade de vida. Se você quer qualidade de vida, invista em você. Invista no teu um tempinho de você. Ai, mas eu já trabalho o dia todo, eu não tenho tempo.
arruma um tempo, entendeu? Pra tudo dá-se um jeito. Eu sempre falo, eu gosto muito de uma frase que eu ouvi uma vez, que quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Então isso eu gravo sempre. Porque se você é bom em dar desculpa, tu não vai ser bom em mais nada. Então arrumar desculpa vai ser sempre mais fácil. Não. Mas não é a melhor De vez jeito. de menos esforço, né? Gasta menos energia, Exato. mas não tem resultado algum. Não tem resultado. Daí as pessoas se cobram, se frustram, porque não tem resultado. Mas por quê? Porque muitas vezes elas até começam. Elas vão um dia, daí elas ficam o resto da semana sem ir. Daí elas vão na outra semana. Não é assim que funciona. A gente é muito imediatista, a gente quer o resultado para amanhã. Mas não é, é uma construção. Se vocês olharem a Celiane de 10 anos atrás e a Celiane de hoje, são duas mulheres totalmente diferentes. Mas eu levei 10 anos para construir essa que eu sou hoje. É um resultado imediato, assim como ele vem, ele vai, ele é fantasioso. Já pode vir, mas é uma coisa que não vai ter a mesma durabilidade. E não vai ter constância. Não vai ter constância. E assim, esse teu empenho agora na educação física, né? Porque a gente sabe, é um empenho, porque é uma nova faculdade, é um recomeço, né? Motiva muitas pessoas a pensar. Quando a gente tem vontade de trabalhar com alguma coisa e tem vontade de dar uma guinada completa, de se dedicar a alguma coisa que ama, eu sei que essa vontade veio desse amor pelo exercício que tu aprendeu. E acredito que te motiva muito em ajudar outras mulheres. Com certeza. Eu sempre fiz personal, né? Durante 10 anos eu treinei como personal. Mas no último ano eu resolvi treinar sozinha, me desafiar. Porque eu já vinha há tanto tempo treinando com alguém que já tava meio que aquilo pra mim já era, sabe? Eu já sabia os exercícios, eu já sabia fazer, eu já sabia a técnica, enfim. Mas a teoria eu não conheço. Às vezes o nome do músculo que tem que trabalhar, isso, sabe? E isso me despertou muito a vontade de fazer educação física. Para que eu realmente soubesse o que eu tô fazendo, sabe? Porque eu sei fazer, mas na teoria eu não sei, né? Complementar com a prática que a gente diz. Isso. E assim, foi tão legal que quando eu falei para algumas pessoas que eu ia fazer educação física, a reciprocidade foi tão legal, as pessoas falando para mim assim, eu quero treinar com você, né? Eu quero ser tua aluna, sabe? Porque isso me motivou mais ainda, sabe? Eu sempre falo, eu amo o meu trabalho. Eu digo, a gente criou ele do zero, então é um filho, eu não vou abandonar isso. Mas assim, eu tenho alguns projetos com a educação física também, sabe? Principalmente voltado para nós mulheres 40 a mais, que a gente sabe, eu vejo assim, a Celiane de 30 treinando e a Celiane de 40 treinando, entendeu? A diferença que é. Então, talvez fazer alguma coisa voltada para mulheres, enfim, eu tenho muitas ideias e realmente o meu objetivo é conhecimento para mim e principalmente para poder ajudar outras pessoas. E hoje, assim, o que a Celi que fez essa guinada, que fez essa transformação e que se reinventou de tantas maneiras, né? Mas o que tu diria para aquela mulher que está nos ouvindo agora, né? Porque eu sei, né, gurias, que tem muita gente que está ouvindo, que está se identificando, que está pensando assim, eu acho que eu tenho que fazer também, eu preciso mudar, eu já fui orientada a isso. Então, assim, o que a Celi que conseguiu essa transformação, que acabou mudando, inclusive, a forma dela de pensar, né, e de se posicionar no mundo. O que essa Celi de agora diz para essas mulheres que já foram tão orientadas a talvez modificar a sua vida e qual seria um conselho que tu diria para elas? Eu sempre falo, precisa começar. Comece, se desafie, saia da tua zona de conforto. Porque a gente sabe que a zona de conforto é muito gostosa, né? Mas a gente precisa sair da nossa zona de conforto para a gente ter resultados diferentes. Enquanto você estiver na tua zona de conforto, você não terá um resultado diferente. Então você precisa começar. Comece, se desafie e seja persistente, porque a gente pode demorar, mas o resultado com certeza vem. Então não desista, acredite em você em primeiro lugar. Porque se a gente não acreditar na gente mesmo, quem que vai acreditar, né? Então a gente precisa acreditar que a gente consegue.
se olha no espelho e fala assim, viu, eu preciso mudar isso daqui. Eu não gosto do que eu vejo aqui. Mas a única pessoa que pode é você. Qualquer pessoa pode falar pra você, mas a única pessoa que pode realmente mudar aquela situação em você. Então, comece. Não existe. O melhor conceito é comece. Você não vai Dá um start lá. O espelho vai refletir muito mais. Muito mais do que o resultado estético. O espelho vai refletir uma alegria, uma transformação, né? Uma mulher se sentindo mais bonita, uma mulher se sentindo mais poderosa no dia a dia, com mais vontade de viver e fazer as coisas. Sene, foi um prazer. Ai, prazer de todo Eu mundo. sabia que a gente ia começar a conversar e que a gente poderia ficar Horas falando, trocando figurinhas. Então, nosso objetivo é esse, é que outras mulheres se inspirem e que possam ver que é possível, Com certeza, sempre é possível, né? Sempre é possível. A gente basta acreditar nisso. Basta acreditar e colocar em prática, gurias. Nada vem de graça, gurias, não adianta. Então, a gente tem que se esforçar e que o retorno vem, com certeza. Com certeza. Obrigada. Eu que agradeço. Fala, gurias! Sempre lembrando que aqui a gente fala, a gente sente, a gente vive tudo do nosso jeito e no nosso tempo. E é um prazer estar aqui com vocês e em breve a gente volta com novos episódios para tentar modificar e incentivar essa transformação das nossas vidas.